Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje nós vamos ter mais uma sessão do Sincerão da Galera. Sim, aquele vídeo onde eu reajo aos comentários de você. Hoje a gente vai ter muita coisa legal. Hoje a gente vai falar dos MFTs, a gente vai falar de John Cena, vai falar da divisão feminina da WWE. Tem muita coisa legal que vocês comentaram nos últimos SmackDown e Raw. Então, vamos saber o que vocês falaram e qual é a minha opinião sobre isso. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre tudo o que está acontecendo no Monday Night Raw e no SmackDown nos últimos dias, não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai chocar vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos conteúdos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar o nosso canal, beleza? Então, vamos para mais um Sincerão da Galera e nós vamos começar hoje com alguns comentários sobre o último SmackDown, especificamente sobre Logan Paul e John Cena, que é uma feud que está atraindo a galera aí para o Clash in Paris. Eles vão fazer essa luta lá em Paris. E nós vamos já começar com dois comentários. Eu vou dar uma roubada hoje, tá? Para poder condensar um pouco os assuntos. Sempre que tiver dois comentários assim muito interessantes sobre o mesmo assunto, eu vou colocar no mesmo bloco e aí eu vou comentar sobre eles ao mesmo tempo. O Hugo Justino e o Normal fizeram um comentário sobre essa feud aí do Logan e do Cena. Eles disseram o seguinte: o Hugo disse, essa promo do Logan versus Cena foi ótima. Pra mim essa construção está bem feita. Agora só depende da luta no Clash in Paris. E se porventura após a luta, e isso é só uma especulação, o Brock aparecer para espancar o Cena e o Logan? Bom, muita gente tá achando que depois da luta ou durante a luta o Brock Lesnar vai vir e vai devastar todo mundo, né? Já apontando para a Cena Lesnar no WrestlePalooza, que é assim a grande especulação para o show, né? Vamos ver. Já o Normal diz, foi um show de histórias, não houve lutas ruins, foram todas boas, mas nenhum grande destaque técnico ao meu ver. O que brilhou foi a promo do Cena e do Logan, os dois deram aula de promo, tanto o Rio e principalmente o Face, não precisaram apelar para time local ou outros cheap hits, coisa que me faz revirar os olhos às vezes. Bom, para começo de conversa, vamos explicar o que é o cheap hits, né, ou o cheap pop. Quando você chega numa cidade, você, para conseguir os aplausos da cidade, os aplausos do público, é muito fácil. É só você dizer que você está na cidade, você diz o nome da cidade, o público aplaude. É muito fácil de fazer isso. Também você pode falar sobre quem é que está na cidade, os campeões e tudo mais. Recentemente, Nick Bella fez isso, quando fez referência ao fato de que jogadores do Philadelphia Eagles estavam no ginásio com o Lombardi Trophy, que é o troféu de campeão da NFL, e eles estavam dentro do ginásio assistindo o show. Então, se você faz uma referência ao time da cidade, tipo pop é fácil. Quem era especialista de fazer isso era o Mick Foley. Ele chegava, é muito bom estar aqui na cidade de, sei lá, Phoenix. Ele adorava fazer isso, né? Então, toda cidade que ele ia, ele fazia isso. Então, ele recebeu o aplauso do público. O Cheap Hit é o contrário. É você esculhambar a cidade, é você dizer que ela é um lixo, que ela fede, que tem muita obra. A Naomi é especialista de fazer isso. E também esculhambar o time da cidade, falar que o time não ganha nada, que o time perde para um grande rival e tudo mais. Então, recentemente, quando teve um show em Green Bay, Wisconsin, o New Day fez muito isso, criticou muito o Green Bay Packers, e aí os fãs daqui do Brasil não entenderam muito, porque tem muita gente que acompanha a NFL, ou melhor, que acompanha a WWE, mas não acompanha a NFL, né? Aí ficou assim, mas por que tá rolando essas críticas, né? Enfim, a promo do Cine do Logan realmente foram muito boas, tá? A promo do Logan Paul, ela focou muito nessa história de ele ser uma pessoa que acha que é lutador de luta livre, mas quer fazer as pessoas continuarem acreditando que ele é um outsider, sendo que ele não é mais um outsider, ele já é um lutador, né? Ele já é um lutador, ele tem aparecido com mais constância, né? Então a gente pode dizer que o Logan Paul hoje ele é mais do que um youtuber, hoje ele é um lutador de luta livre. Mas ele agora quer continuar vendendo essa história de que o público acha que ele é um outsider e é criticando o público por causa disso, porque eles não dão a ele o devido valor. Tá? Então é uma forma brilhante de você atrair a fúria do público, até porque
já se tornou tranquilamente normal você esculhambar o Logan Paul. Ele tem um magnetismo de rio, assim, absurdo, né? Ninguém quer torcer para o cara pelo fato de ele já ser um milionário, né? Ele já ter milhões e milhões de visualizações no YouTube, milhões e milhões de seguidores, e aí quem não é seguidor se irrita e acaba vaiando ele. Então, a forma como ele tem construído as promos dele tem sido muito legal. E o John Cena Face também está sendo interessante, porque ele está utilizando o brilhantismo na forma dele fazer promos para esculhambar os adversários. Então, ele está fazendo a mesma coisa que ele fazia como o Ryu, apenas atacando os faces, né? Então, tem sido muito bom ver o Cena continuando nessa trajetória dele, né, no final da carreira. E é uma pena que a gente vai terminar com o Cena em dezembro. Eu acho que esse Cena que às vezes luta pelo título, ganha um título aqui, eleva um outro lutador ali, eu acho que seria muito efetivo aí por mais um tempinho. Mas a gente entende, o cara já não quer mais, né? Ele não aguenta mais, o corpo dele não aguenta mais a pressão da luta livre. Então, resta a nós aproveitar esse pouquinho de tempo que ainda resta de John Cena como lutador, mas com certeza essa tem sido uma das melhores histórias nas últimas semanas, é o Cena, e apesar do heel turn dele ser uma porcaria, a forma como ele tem se apresentado como lutador tem sido muito boa, e é por isso que eu tenho valorizado um pouco o Cena, e eu já falei para todo mundo, eu tenho dito, tanto é que no meu ranking até agosto, eu coloquei o Cena entre os lutadores que moram no meu coração, porque o cara tem sido muito bom. Realmente tem sido uma bela feud que tem acontecido no SmackDown, e tem sido um ponto alto do SmackDown recentemente, essa feud aí do Cena e do Logan. Com relação ao Brock Lesnar, eu acho que ele deve aparecer sim. Se ele não aparecer no Clash in Paris, talvez por ser em Paris, viajar com ele para Paris só para ele fazer uma aparição, eu acho meio complicado, mas pode ser que ele apareça no SmackDown imediatamente seguinte, que já vai ser nos Estados Unidos, aí seria mais fácil. A próxima pergunta, ou os próximos comentários, são a respeito do The Miz e do Carmelo Hayes. E aí é muito interessante, porque eu resolvi colocar esses dois comentários, porque é muito legal ver como é que as pessoas têm opiniões distintas, né? Algumas pessoas gostam de alguns segmentos da WWE e outros não gostam, e isso é perfeitamente legítimo. É normal você gostar ou não gostar de alguma coisa da WWE, e aqui no nosso canal a gente sempre deixa aberto, né, para esse debate, assim, com a devida educação, né? E o povo aqui é muito educado, graças a Deus. Sobre o The Miz e o Carmelo Reis, o Marco Martins falou o seguinte: eu até tô gostando da dupla The Miz e Carmelo, que meio que faz chamar muita atenção pro The Miz sem querer querendo. E merece, o cara é lendário, querendo ou não. E mais atenção ainda pro Carmelo, que é um ótimo lutador. Já o senhor Gonzalez diz: WWE queimando ótimas lutas como Morocini e Machine Guns em prol de fields podres. Essa dupla Miz e Carmelo não empolga ninguém. Chato. Torço para o Morocini e Machine Guns acabe indo para o Raw para serem valorizados como uma ótima dupla que são. Bom, é importante a gente notar que a divisão de duplas do SmackDown virou uma bagunça, né? Porque assim, a quantidade de duplas que você tem hoje no SmackDown é uma coisa absurda. São 8 duplas competindo, né? E ainda por cima tem o Pretty Deadly que tá longe, né, da WWE. Então, se você botar o Pretty Deadly, que só um dos lutadores está lutando, o outro ainda tá machucado, são 9 duplas. Então, assim, cara, a WWE ela tem que mexer nisso. Algumas duplas têm que ir pro Raw, porque não dá pra você colocar todas, todo show. Então, algumas acabam sendo sacrificadas. Cara, dá muito no coração ver o Morocini Machine Guns tomando pinfall à toa, sendo utilizados como jobbers, sendo que eles são possivelmente a melhor dupla do SmackDown em matéria de qualidade de ringue. É um absurdo, são eles e o DIY. E ver realmente o Morocini Machine Guns servindo de jobbers da divisão de dupla hoje, cara, dói no coração, porque é uma dupla que eu tenho um carinho desde a época da TNA. Mas a verdade é que a WWE tá querendo empurrar neste momento essa história do The Miz e do Carmelo Reis. Mas não é para vocês acreditarem que isso aí vai acontecer para que o Miz e o Carmelo ganhem o título de duplas. Eu particularmente acho que não vai acontecer isso. Eu acho que tá caminhando para que o Carmelo Reis se volte contra o The Miz e talvez aconteça até um face turn, tá? Por quê? Porque a história já tá montadinha. Já tem 2 semanas que o The Miz e o Carmelo Reis, eles lutam. O Carmelo Reis, ele vai finalizar a luta e o The Miz rouba o pinfall. Já 2 vezes que isso acontece.
Então essa está sendo a história e está apontando para uma hora que o Carmelo Hayes vai se irritar com isso. E como o Demis ele é um rio natural, é muito mais lógico que a WWE aposte no Carmelo Hayes face. Então esse ataque do Carmelo Hayes para cima do Demis poderia gerar um face turn para o Carmelo. Que poderia ser bom porque pelo fato do Carmelo não ser muito alto, ele poderia entrar naquela posição de underdog, né? Aquele camarada que ele, por ser mais baixo do que os demais lutadores, ele acabe sendo visto como um azarão e acabe atraindo o público, né? Então, pode ser que a WWE esteja começando a construir isso. Então, é assim, eu particularmente não vejo problema nessa dupla por conta de ela ser uma dupla utilitária, pelo menos é o que está aparecendo, que a WWE está usando essa dupla para poder alavancar a carreira do Carmelo Hayes. E o The Miz é a posição perfeita para ele, porque por ele já ser um cara experiente na carreira, ele tem que estar trabalhando para poder alavancar outros lutadores mesmo. Então, eu acho que está sendo muito legal. O The Miz está fazendo um trabalho muito bom com relação a isso. Ele tem jogado o Carmelo Hayes para cima o tempo todo. E eu acho que quando acontecer essa surtada do Carmelo para cima do Miz, é bem provável que o Carmelo Hayes se torne face, siga a carreira dele, de repente partindo para um cenário de campeonato secundário, e o The Miz volte à posição dele, que é de um lower card, que está ali para elevar a galera. Eu sei que tem muito fã do The Miz aqui no Brasil, mas hoje em dia o cara não tem muito espaço assim para crescer na WWE, tá bom? Bom, vamos agora falar sobre os MFTs, né? Os MFTs são aquele grupo do Solo Sikoa, né? Nós temos ali o Talatonga, nós temos o Tonga Loa e temos o JC Mateo, né? E esse grupo, muita gente critica, fala que tem uma aura negativa e tudo mais. E aí, é claro, novamente, tem gente que acompanha algumas dessas pessoas de antes. E aí eles têm uma visão um pouco diferenciada, né? O Lion Yuri, oh, meu Deus, que nome difícil. Ele perguntou o seguinte: não estão limitando o Mateo? Pergunto porque o Penta, por exemplo, está bem capado com o que ele fazia antes da WWE. O Penta, quem conheceu ele da luta underground, sabe que ele luta muito melhor. E já o Uri, ele disse o seguinte: não aguento mais esses MFTs. A maioria é ruim no ringue e de microfone. Só o Sikoa tem algum carisma, os outros não passam de capangas. Stable chata e desinteressante. Cara, eu concordo plenamente com você. Eu acho que esse grupo dos MFTs são muito chatos. A gente não vê um desenvolvimento de personalidade nesse grupo. Se a gente comparar, por exemplo, com The Vision do Seth Rollins, o Paul Heyman ele conseguiu trazer uma personalidade para o Bron Breakker e para o Bronson Reed que eles estavam precisando e estavam precisando muito. No caso dos MFTs, você tem um grupo de lutadores que foi trazido para a WWE sem uma grande construção. No caso do Jacob Fatu, por exemplo, que quando veio para integrar a New Bloodline original, a WWE ela construiu o personagem de uma forma que ele ficasse com aquela história de I Love You Solo, ele tivesse aqueles maneirismos e tudo mais. E isso traz uma personalidade diferente para ele que encantou o público e fez com que o público torcesse por ele. Quando eu vejo os MFTs sendo apresentados desse jeito, como um bando de samoanos genéricos que tá ali apenas para estraçalhar os adversários, eu penso assim, cara, esse grupo realmente é muito, muito, muito chato. A questão é que eu acho que a WWE está fazendo isso de propósito. E aí se enquadra muito com o que o Lion perguntou. Eu acredito que o que a WWE está fazendo é tentar corrigir nesse grupo dos MFTs o erro que eles cometeram com a New Bloodline. Porque eu acredito que quando eles deram muita personalidade para a New Bloodline, fazendo o Tamatonga fazer aquele e fazer o Jacob Fatu ficar dando aquele tremelique pra galera e dando movimentos de muita amplitude e tudo mais, o público começou a vibrar. E isso acabou indo contra o que a WWE queria, porque a WWE não queria que o público vibrasse pela New Bloodline, queria que o público vaiasse. A única pessoa ali que tinha algum tipo de personalidade mais irritante era o Solo Sikoa. E nos MFTs atualmente, foi o que o Uri falou, a única pessoa que tem carisma é o Solo. E isso porque ele transformou a persona dele do Money in the Bank pra cá, se tornando muito mais sarcástico.
Então, eu acredito que a WWE tem deixado esse grupo chato de propósito para que o público não aplauda, para que não tenha um face turn natural. Você deixa o grupo chato, você deixa o grupo sem personalidade, você deixa o grupo apenas violento, para que assim o público apenas tenha motivos para odiá-los, para vaiá-los, para se irritar com eles. E assim eles mantêm o hit de rios, né, de vilões. Então, eu concordo com vocês, é um grupo chato, mas eu acho que é desenhado de propósito pela WWE para que o público não venha a eventualmente aplaudi-los. Agora nós vamos falar sobre novamente um pouquinho do Logan e do John Cena, mas vamos focar um pouquinho mais no Randy Orton, tá? O Vinícius ele diz o seguinte: duas coisas. Eu não tinha gostado do Logan Paul enfrentar o Cena, mas depois dessa promo entre eles eu comecei a imaginar que querem usar o Cena como um mentor para mostrar ao Logan que é ser um wrestler de verdade. Assim, fazendo o seu personagem evoluir, provavelmente continuará como heel, mas vai sair com outra mentalidade dessa luta. E eu odeio o Randy Orton face. Eles ameaçaram aquele face turn, na verdade aquele heel turn contra o Corey, mas morreu ali. Ele virou quase uma piada fazendo dupla sertaneja no SummerSlam, ainda tem esperança nessa heel turn dele. Bom, com relação ao Logan, acho que a gente já comentou bastante, né? Só essa questão do John Cena ser um mentor para mostrar ao Logan o que é ser um wrestler de verdade, eu acho que isso funcionava lá atrás, quando o Cena era heel. Eu acho que hoje quem assumiu essa posição é o Drew McIntyre. Tanto é que a gente até viu nesse último SmackDown o Drew falando diretamente pro Logan nos bastidores que ele tinha que tomar uma posição e que ele tinha que agir de uma forma a causar um impacto, e isso acabou levando o Logan a dar o nocaute no Cena antes de terminar o show, né? Inclusive o Drew chegou a falar assim: vá lá, faz o que você precisa fazer. E o Logan falou assim: sim, senhor. Eu não sei se perceberam isso, porque na dublagem, se você assistiu o show em português, você não percebeu isso. Mas em inglês, o Logan falou yes, sir. Então dá a impressão que eles, na verdade, agora, eles estão realmente querendo colar o Drew como uma figura de mentor pro Logan, para fazer o Logan crescer como vilão. Então eu acho que esse mentor aí, esse mentoreamento vai partir mais do Drew McIntyre. Com relação ao Randy Orton, tem muita gente torcendo pro heel turn dele, né? Até porque muita gente está querendo que o Randy Orton ganhe o seu 15º título. E para ganhar o seu 15º título, a forma mais fácil disso acontecer, ou que teria mais história e que faria mais sentido, seria o Randy se tornar heel, atacar o Corey e tirar o título dele. Eu acredito que isso vai acontecer, tá? Eu não sei se vai ser agora ou se vai ser um pouco mais para frente, caso o Randy resolva falar que ele vai se aposentar depois do Cena. Eu acho que a aposentadoria do Randy tá chegando, tá? Ele tá meio baleado do corpo, a gente vê que algumas lutas dele ele tá sentindo e tal. Então eu acho que o Randy ele já tá num processo de seguir pro final da carreira dele. E eu acredito que quando isso acontecer, ele vai fazer um heel turn para poder ganhar mais alguns títulos antes de tentar terminar como mocinho. Eu acho que eles vão deixar passar 2025, porque é o final da carreira do Cena. Eles vão deixando passar 2025, quando chegar 2026, eu acho que a gente vai ver essa heel turn e a gente vai ver esse título do Randy chegando, tá? Mas eu não sei se a WWE vai fazer, por exemplo, com que o Randy quebre o recorde do Cena. O Cena se tornou um nome muito grande para a WWE, historicamente. Então, eu acho que se o Randy ganhar, vai ganhar mais 1 ou 2 títulos, vai ficar ali um pouquinho antes do Cena. Mas vai acontecer, essa heel turn vai acontecer, eu acho que vai acontecer em 2026. Agora o wrestling moderno, ele vai falar sobre o Roman Reigns e o Jey Uso, porque teve umas coisas interessantes que aconteceram entre esses dois no Raw, que já aponta para um cenário futuro que eu coloquei na thumbnail e que deve ter intrigado vocês. O moderno diz o seguinte: como eu tinha avisado há tempos, e principalmente depois das atitudes do Roman pré e pós SummerSlam, ele está claramente passando o bastão para o Jey. Sempre do nada cita ele, manda o apoiarem, não aconteceu sendo o novo chefe da tribo, mas está acontecendo agora. A culpa é de vocês que o reconhecem. Então, eu acho que ficou muito patente desde o SummerSlam que realmente o Roman Reigns resolveu encampar o Jey Uso. Assim, tá muito claro isso. Naquela luta de duplas do SummerSlam,
O Roman Reigns engoliu o Spear do Bron Breakker para que o Jey Uso pudesse fazer o pinfall pela dupla. Depois disso, quando a gente teve o Monday Night Raw agora, na promo de abertura, o Roman claramente jogou a bola do Jey para cima, muito claramente. E depois, nos bastidores, o Roman, ele aconselhou o Jey a começar a fazer as coisas um pouco por ele mesmo, né? Ele fala, pô, eu entendo que você tem amigos e tudo mais, mas você precisa pensar em você mesmo. E foi uma coisa que sempre foi característica da persona do Roman Reigns. O Roman Reigns, ele, heel ou face, ele sempre foi um cara que ele estava mais interessado nele mesmo do que propriamente nos amiguinhos, né? Ele estava muito interessado no que viria a elevar a carreira dele e a carreira da Bloodline. Então, eu acho que esse era a pitada que estava faltando para a persona do Jey Uso finalmente dar certo. É essa coisa de ele parar de querer ficar salvando, ajudando todo mundo e não querer fazer as coisas por ele mesmo. E isso aconteceu no Monday Night Raw, quando no final ele acabou dando o super kick no CM Punk. Eles já tinham atacado o LA Knight, que já tá quase heel, né? Ele tá ali meio que num twinner já caminhando para uma heel turn. E inclusive ele deve fazer o papel de segundo heel dessa luta, né? De 4 fatais do Clash in Paris. E aí, quando eles tiraram o LA Knight do caminho, tava o Jey Uso e o CM Punk em pé no ringue, e o Jey Uso foi lá e deu um super kick na cara do CM Punk sem motivo nenhum, né? Então, assim, quer dizer, tá muito claro que a WWE tá querendo passar um pouco dessa característica da persona do Roman Reigns, de ser um cara que, apesar de tudo, ele foca nele, na carreira dele, passa isso pro Jey. E eu acho que esse é o gancho que estava faltando pro Jey crescer. É claro que o Jey ainda precisa tomar um jeito, né? Uma das coisas que ele precisa parar de fazer, e ele tem parado, é ficar fazendo It o tempo todo, porque já tá mais do que claro que ele cansa quando ele faz isso. E quem faz o It o tempo todo sabe que é um exercício extremamente cansativo. Então, se ele conseguir dar uma maneirada nisso, melhorar o cardio dele durante as lutas e principalmente melhorar o estilo de luta dele, inclusive ele deu até um spear decente nesse último Monday Night Raw, pode acontecer de que o Jey finalmente consiga os atributos necessários para se tornar efetivamente um main eventer do futuro e a gente passe a apreciá-lo nos próximos anos. Então vamos ver se vai acabar dando certo. Já na mesma pegada, né? Assim, o Rush Moderno ele sempre manda umas perguntas bem interessantes, né? E aí hoje ele acabou dominando o nosso Sincerão. Ele mandou 2 comentários especificamente sobre a divisão feminina da WWE e a ausência delas no Clash in Paris, né? E foi muito interessante. Ele disse o seguinte: primeiro, de uma Ferrari, da Vacan, a uma Kombi que não sabe lutar, a Nikki Bella. Coitado dos fãs de Paris que vão ver o Clash in Paris. E depois, espero que a Becky Lynch acabe com a Nikki. Meu Deus, que mulher. Ontem demorou uns 2 dias úteis para esquivar, virar e erguer a Becky. Hoje em dia é tão visível quanto ela é inferior às outras. Mas é aquilo, né? A Nikki traz cartaz, audiência, público. Só espero de verdade que ela não ganhe da Becky e nem ganhe títulos, a não ser algum de duplas um dia. Bom, cara, deixa eu te mandar uma situação aqui. Eu consigo ver no futuro aqui, né? O meu lado vidente consegue ver um futuro que a Nikki Bella é campeã da WWE, tá? Não mundial, campeã secundária. E o momento perfeito para isso é agora no Clash in Paris, tá? Eu acho que é uma forma do público vibrar durante o show. A Nikki Bella ganhando o título vai fazer o público vibrar. A Becky Lynch é aquela lutadora que todo mundo adora odiar, então eu acho que caso a Nikki Bella vença, vai causar um pop no público de Paris. Mas, cara, isso aí é um fato, tá? É assim, 2 coisas. Primeiro, é realmente uma pena que a WWE não substituiu a luta da Naomi contra a Stephanie Vaquer no Clash in Paris por uma outra luta legal feminina, porque essa luta da Becky e da Nikki provavelmente não vai ter a mesma qualidade. Eu posso queimar minha língua, mas a verdade é que a Nikki, ela realmente tá um pouco abaixo das demais lutadoras, porque ela vem de uma outra era de luta livre feminina. Ela não tem o atleticismo que as atletas de luta livre hoje possuem.
Então isso acaba atrapalhando um pouco. Se ela fizesse uma luta contra uma outra atleta muito atlética, né? Atleta muito atlética, enfim, ficou redundante. Mas vocês entenderam. Se ela pegasse uma Tiffany Stratton, se ela pegasse uma Bianca Belair da vida, uma atleta muito ágil, né? Que pudesse rodar ao redor dela o tempo todo, uma Roxanne Perez da vida e tal, ou uma Joshi, né? Uma Kairi Sane, uma Io Sky, uma Asuka, cara, casariam lutas ótimas com a Nikki Bella, porque a Nikki Bella tem alguns movimentos interessantes. Mas a Becky Lynch, ela não é essa atleta. A Becky é uma atleta especialista em apanhar, fazer a outra lutadora ficar muito bem e utilizar suplexes e holds. E isso não deve casar muito bem com a Nikki. Então eu não estou achando que essa luta vai ser boa. Pelo fato da Nikki Bella, ela tá voltando agora, não vai ser uma luta longa. Eu aposto que essa vai ser uma luta de menos de 10 minutos. E eu tô achando que a Nikki Bella vai ganhar, tá? Eu ainda não sei, eu ainda vou decidir. Quando chegar na sexta-feira eu vou fazer um preview do Clash in Paris e aí eu vou decidir quem vai vencer essa luta, tá? Mas eu acho que, assim, boa essa luta realmente não vai ser. E eu realmente fico com pena dos fãs de Paris, porque eles poderiam ter colocado lutas melhores, mas parece que eles meio que desistiram do Clash in Paris em favor do WrestlePalooza. Agora vamos falar um pouquinho de dois lutadores que a gente fala muito pouco, tá? Mas eu achei muito importante a gente trazer esse comentário aqui, porque valoriza o trabalho que esses caras estão fazendo ultimamente no Monday Night Raw. Cara, gostei muito da luta Dragon Lee e JD McDonagh. Bom demais ver uma luta de dois caras super talentosos que eu espero que tenham maior reconhecimento um dia. Eric, eu vou concordar plenamente com você, tá? Eu acho que um lutador que eu tenho ficado muito satisfeito de ver quando ele tá no ringue lutando é o JD McDonagh. Esse cara pode ter um cabeção de Funko Pop, mas é um ótimo lutador, tá? Ele foi treinado pelo Finn Balor, então assim, tinha que sair coisa boa daí, isso é óbvio. E o JD, cara, ele é um excelente high flyer. Ele tem um polimento nos golpes dele que é absurdo. Ele não dá bote, é impressionante. Todos os movimentos dele têm uma qualidade extrema. Ele consegue dar golpes de amplitude muito grande de qualquer ponto do ringue. O grande problema é que alguns deles precisam de um lutador um pouco mais leve, né? Um Spanish Fly você não consegue dar direito num adversário pesado. Mas eu acho que, assim, o JD ele vai merecer um reconhecimento futuro aí num cenário secundário. Eu não vejo ele como campeão mundial, mas ele como um campeão intercontinental, como um campeão dos Estados Unidos no futuro, eu consigo ver um caminho pra ele sim. Já com relação ao Dragon Lee, cara, a gente já sabia que o cara era bom, já de longa data. E eu só fico feliz que a WWE tá utilizando melhor o cara, assim, afastaram um pouco ele da LWO, né, o Cruz Del Toro e o Joaquim Wilde mal aparecem na WWE. O Dragon Lee, ele estava fazendo muita parceria com o Rey Mysterio, mas o Rey tá machucado. Eles até droparam aquela história de que o Dragon Lee era o sucessor do Rey Mysterio como o maior lutador e tudo mais. E a gente tem visto ele mais aparecendo no ringue e as lutas dele são muito boas. Então, assim, quando você pega dois lutadores high flyers muito bons, só sai coisa boa, né? E eu acho que a WWE tem que aproveitar mais isso. Eu acho que a WWE tem que aproveitar mais essa história, essa situação do Dragon Lee e do JD. E eu vou além, tá? Tem tanto lutador bom, baixo e leve hoje na WWE, eu me pergunto por que não trazer o campeonato Cruiserweight de volta, né? O campeonato dos cruzadores. Eu sei que dá uma limitada no lutador, ele fica meio marcado de ser um lutador baixo e tudo mais. Mas eles poderiam, se eles não quisessem trazer o campeonato de cruzadores de volta, por que não de repente botar o Speed que eles vão botar na NXT, não botar no main roster? Pra essa galera aí que luta muito rápido, muito spot fast, botar esses caras pra lutar pelo Speed. Daria pra fazer, entendeu? Ou então cria um campeonato terciário pra essa galera. Eu acho que seria interessante ver essa rapaziada aí lutando por alguma coisa, né? Então, vamos ver, WWE. Pensa aí o que vocês podem fazer. Tá? Agora nós temos dois comentários sobre o Jey Uso, né? E aí, novamente, né, duas pessoas com comentários, visões diferentes sobre o Jey, nosso digníssimo main eventer, né? O Rafael diz o seguinte: tiozão, se estão querendo upar o Jey desse jeito, sinceramente vai desanimar muito. O cara é horrível no ringue, nem no wrestling clássico, nem no estilo pancadaria ele tem talento. As lutas são ruins
e não convencem. Já o nosso amigo Zé Gaspar, lá de Portugal, disse o seguinte: finalmente o Jay faz alguma coisa boa. Se o Jay Uso virar heel, então eu acertei. Vamos lá, cara. Primeiro de tudo, eu acho que o Jay, como heel, seria ótimo. Né? No Rio, no estilo Roman Reigns, eu acho que seria ótimo. Mas eu acho que não vai acontecer, não. Eu acho que a WWE vai empurrar ele para realmente ser o novo Roman Reigns, um baby Roman Reigns, com esse estilão twinner que o Roman Reigns tem, tá? Eu acho que eles vão apelar para esse sentido. Já com relação à qualidade do Jey Uso no ringue, eu acho que o grande problema dele é ele ainda não se achou como um lutador de simples, porque como lutador de dupla ele é muito bom, tá? Isso a gente já sabe. Por quê? Porque ele tem tempo para descansar. Ele mesmo já falou isso no Unreal, tá? Então, ele como lutador de simples, ele precisa se achar, se acertar, saber o pace, porque se ele acelera muito, ele cansa. Então ele tem que acertar o pace, tem que trabalhar um pouquinho o cardio e tudo mais. No estilo pancadaria que você disse, né? Por exemplo, lutas de briga de rua, o Jay é bom. Tá? E geralmente, lutas de briga de rua são boas para lutadores que cansam porque você esconde um pouco essa falta de atleticismo dele. É só vocês verem uma luta de CM Punk. Sempre que o CM Punk faz luta de duplas ou faz briga de rua, ele luta muito bem. Quando ele faz uma luta de simples pura, ele cansa, porque ele tem que fazer muitos movimentos, tá? Então, eu acho que o Jay, ele tem espaço para crescer, tá? Ele tem espaço para crescer. E eu acho que o Jay vai ser trabalhado para realmente assumir esse papel de baby Roman Reigns. Resta ver como é que isso vai funcionar, mas eu acho que se eles fizerem isso de baixo para cima, fazendo ele crescer aos poucos, pode dar liga, eu acho que pode dar certo. Agora a Sarah, ela trouxe um comentário sobre a história da Rhea Ripley e da Io Sky, né? Que, assim, aquela coisa fofa que aconteceu no Monday Night Raw, muita gente notou isso. E foi bem interessante, eu quero tecer um comentário sobre isso. Ela disse o seguinte: eu tô amando essa história da Rhea Ripley com a Io Sky, mas acho que antes delas virarem uma dupla e lutarem contra a Asuka e a Karen Sane, vai acontecer uma luta entre a Rhea e a Io para encerrar a história de a Rhea nunca conseguir derrotar a Io. Só não sei se vai ter título no meio. Bom, Sarah, eu concordo. Essa história da Io Sky com a Rhea Ripley tá sendo muito boa. E não só isso, tá? A gente tem percebido uma certa mudança de direção na divisão feminina da WWE nas últimas semanas. Até o ano passado, todas as lutadoras elas tinham que demonstrar dureza, tinham que ser lutadoras com muita garra, lutadoras muito brutas, que precisavam mostrar a sua qualidade no ringue, sendo duronas e tudo mais. Isso permeava várias personagens e fazia com que muita gente rejeitasse elas. Desde o início do ano pra cá, e eu nem diria desde o início do ano pra cá não, de alguns meses pra cá, a gente tem visto uma mudança de direção na divisão feminina, tá? Teve gente que notou que, por exemplo, nós tivemos a Raquel Rodrigues abraçando a Roxane Perez como se fosse uma irmãzinha. Nós vimos nessa história da Charlotte Flair com a Alexa Bliss, a Charlotte abraçando a Alexa como se fosse uma irmãzinha. E agora a gente tá vendo a Rhea Ripley abraçando a Io Sky como se fosse uma irmãzinha, sendo que a Io ela é mais velha do que a Rhea, né? A Rhea, apesar de ser mais alta, ela é muito nova, ela tem 28 anos, a Io Sky já passou um pouquinho dos 30. Então, assim, o que a gente tem visto é uma dinâmica em que as lutadoras estão mostrando mais emoção. Elas estão demonstrando um caráter mais feminino para as suas personalidades. Elas não precisam mais parecer homens, ou pelo menos ter a dureza e a garra dos homens para serem excelentes lutadoras. Isso está trazendo essa volta de uma feminilidade para as personagens das lutadoras da WWE. Está sendo muito legal porque é uma feminilidade sem se apoiar extremamente na sensualidade. Então, esse tipo de coisa eu acho que traz uma profundidade para as personagens da WWE.
Pensando bem agora de cabeça, eu diria que isso pode ter sido alavancado pelo Unreal, porque o Unreal, aquele documentário que a WWE mostrou, os bastidores da WWE, a WWE mostrou os bastidores da WWE, hoje está difícil, né? Mas, enfim, esse documentário que mostrou os bastidores da companhia, ele mostrou esse lado feminino das lutadoras. Mostrou a Bianca Belair fazendo as roupinhas dela, mostrou a Chelsea Green com aquela coisa dela querer aparecer, querer crescer na companhia, tentar impor com o seu jeito arretado a sua opinião. Nós vimos uma Charlotte Flair bem mais frágil, que é uma pessoa que sofre com a reação da plateia. Nós vimos uma Rhea Ripley ansiosa para entrar no ringue, insegura se ela realmente é isso tudo mesmo que a companhia está querendo que ela seja. Então eu acho que essas coisas que a WWE apresentou no Unreal começaram a direcionar a forma como as lutadoras estão sendo apresentadas. Elas estão sendo apresentadas com uma coisa mais vulnerável, com um carinho maior com as suas parceiras, né? Não são apenas parceiras de ringue, né, como no caso dos homens. Não, são amigas, são companheiras, são pessoas com quem elas se importam. E eu vejo isso como uma coisa muito positiva, porque traz uma profundidade maior. Agora, as lutadoras, não é que elas vão ser malucas porque elas são sentimentalonas e não. Elas são pessoas orientadas pelo sentimento de amizade que elas têm umas pelas outras. E esse carinho maternal quase que a gente vê está sendo muito positivo. Eu tenho gostado muito. Deu certo para Charlotte, que fez ela se tornar face. Tá dando certo para Rhea Ripley, porque esse casamento dela com a Io Sky, eu falo casamento no sentido de aliança entre as duas, tá fazendo com que a Rhea se desmonte como essa lutadora durona e atraia um pouco mais a atenção do público. E a própria Raquel Rodrigues, que nessa coisa de também proteger a Roxane, também está trazendo uma nova personalidade para ela, trazendo novas camadas para a personalidade dela. Então eu estou vendo de uma forma muito positiva isso, eu estou gostando muito dessa forma como as mulheres da WWE estão sendo apresentadas e eu espero que a gente veja mais disso, né? Então vai ser muito interessante ver como é que vai ser a construção dessa galera aí nas próximas semanas, nos próximos meses, ver se a WWE vai manter essa pegada ou se a WWE de repente vai quebrar isso tudo e vai fazer todo mundo se voltar uma contra a outra e ter um monte de heel turn aí. Vamos ver o que vai acontecer. E pra terminar, cara, vamos falar um pouquinho do Penta, né, cara? Olha, o Penta é aquela coisa que a gente olha assim. Podia estar sendo melhor trabalhado, né, gente? Essa que é a verdade. O Deomiro, ele diz o seguinte: que fase é do Penta, hein? Chegou com um dos maiores hypes na empresa, fez rivalidade por título de midcard, fez uma participação na rivalidade contra o grupo do Rollins e agora desceu de nível fazendo rivalidade contra o New Day e o Grayson Waller e ainda engolindo um pinfall do Kofi. Meu irmão, cadê o push desse cara? Já o Alex Collins, ele trouxe um comentário interessante, né? Ele fala: tiozão, os caras estão reclamando do Penta ter perdido no último Raw. Pra mim, o Penta tá tendo destaque mais do que os 5 anos que ele teve na AEW. Aí as pessoas estão até falando que ele já é jobber, mas todo mundo esquece que ele perdeu pro ex-campeão mundial. Ele tá lembrando que o Kofi foi campeão mundial no passado. Pois é, eu consigo ver os dois lados da moeda, tá? Por quê? Primeiro, eu entendo que o Penta perdeu para um ex-campeão mundial. Isso é um fato. Kofi é um ex-campeão mundial. Só que, primeiro, isso já faz um bom tempo, né? Foi lá em 2019. E segundo, o Kofi hoje é um lower carder, né? O New Day, ele nem tá mais envolvido no cenário de duplas, né? Do campeonato de duplas. Eles, quando lutam, perdem. Hoje o título tá com o Judgment Day, também nem defende esse título. E individualmente, os dois eles não estão brigando por campeonato intercontinental nem nada. Então, individualmente, eles são lower carders, tanto o Kofi Kingston quanto o Xavier Woods. E ver o Penta se engalfinhando com esse grupo sem um parceiro de duplas, é triste mesmo, é triste de ver. Então, assim, pra mim, essa feud só serviria pra uma coisa: se eles resolvessem pegar o Rey Fenix do SmackDown, que tá sumido, trazerem ele para o Monday Night Raw. Tá? O Rey Fenix desde o SummerSlam não apareceu, né? Ele fez lá a luta da TLC
com o Andrade e desde lá ele sumiu. Não sei se ele machucou, ele tá meio baleado, tá descansando um pouco, pode acontecer. Aquela luta foi meio cabulosa, foi meio sinistra. Mas eu acho que agora, já que tá vindo lutador e vindo e indo pra tudo quanto é lado, esse é o momento perfeito de pegar o Rey Fênix, tirar do SmackDown, trazer pro Raw, fazer a dupla com o Penta e aí eles subirem no cenário de duplas. Eu acho que é a saída pro Penta, cara, porque realmente, como lutador de simples, a WWE dropou a bola completamente. Era pra ele ter sido campeão intercontinental lá atrás, antes da WrestleMania. E de lá pra cá ele perdeu completamente o hit dele. As pessoas literalmente não estão mais se importando com ele. Todo o hype que ele trouxe de ter vindo da AEW morreu. Essa é que é a verdade. Então, para eles elevarem o Penta de novo, ou eles botam ele com o Rey Fênix no cenário de duplas, ou, cara, vão ter que empurrar para ontem. Mas, sinceramente, eu acho que esse campeonato intercontinental do Raw, ele tá preso aí entre o Dominic e o AJ Styles. Inclusive, eu acho que o AJ vai ganhar do Dominic na segunda-feira no Raw lá em Paris. Então, a gente vai ter que aguardar um pouco mais para ver o que vão fazer com o Penta. Agora, que é um fato, ele estava lá no main event, lutando contra o Division, e agora desceu no card assim abruptamente, realmente é muito triste da gente ver o que aconteceu. Bom, esses foram os meus comentários sobre o último SmackDown e o último Raw. E eu quero saber o que vocês acharam das minhas opiniões. Coloquem aqui embaixo se vocês concordam comigo ou não. Eu sempre fico muito feliz quando vocês vibram por terem aparecido no quadro. Desde já eu agradeço a vocês, porque esse quadro aqui é feito por vocês. Então não precisam me agradecer por terem aparecido aqui. E não deixe de continuar assistindo os meus outros conteúdos para poder ajudar o nosso canal. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.